Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos aqui para meditar na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada em ordem cronológica. E estamos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, falando dos heróis da fé. Bom, se você tem gostado desse conteúdo, dá o seu gosto, partilhe o vídeo com mais pessoas e, como sempre, começamos com a nossa oração. Ó Deus, nós estamos aqui e queremos ouvi-lo, ouvir a Tua voz. Fale conosco. Senhor, é da Tua presença que nossa alma anseia. Por isso, que o Senhor toque nessa meditação e na vida dessa pessoa que acompanha comigo, para que as necessidades dela, que ela tanto precisa e almeja, seja atendido. Amém. Graças a Deus. Então, ele diz em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O comentário diz: sem fé é impossível agradar-lhe. O que o Altíssimo exige no relacionamento dele com o homem é o mesmo que nós exigimos em nossos relacionamentos humanos. Isto é, que pai fica feliz com o filho que desconfia dele? Ou que marido fica satisfeito ao saber que a sua esposa não acredita na sua palavra? Dessa forma, é simples compreender que, para ser aceito por Deus, o ser humano deve estar imbuído do espírito de fé. Isso significa que é preciso crer que ele existe, ou seja, ter a mais absoluta convicção de que o Todo-Poderoso é quem diz ser. Autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente e galardoador dos que o buscam. Isto é, Deus tem um caráter justo e fiel para recompensar cada oração e cada gesto de obediência à sua palavra. Portanto, se a fé eleva o ser humano ao mais alto lugar da consideração divina, a ausência de fé faz o homem ficar desqualificado para tudo. E aí, nós temos que entender o seguinte, que Deus ele é tão real, como o ar que nós respiramos. Ele é tão real como as pessoas com quem nós falamos, conversamos. Mas ele é espírito. Por isso que ele fala, sem fé é impossível agradar-lhe. Então a fé é o elemento chave para agradar a Deus. Para você entender essa questão da fé é o seguinte, nós temos um poço com água. Ele é fundo. Então o que eu preciso para pegar água? O balde. Então o balde vai buscar a água lá embaixo e traz a água para mim. Eu preciso do balde. Então o balde, ele representa a fé. A minha fé vai à água. A minha fé vai buscar na palavra a promessa de Deus. Então eu alcanço a promessa, eu alcanço a palavra, eu agrado ao meu Senhor quando eu uso minha fé. Então é necessário que creia que ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, é a coisa mais certa. Se nós buscamos a ele, ele vai nos recompensar. 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, vamos lembrar de Noé. No seu tempo, ele foi então avisado por Deus que Deus iria destruir. Lá em Gênesis está escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Eu posso imaginar o quanto o pecado estava destruindo a terra, toda a criação. Mas quando Deus pensou nisso, em destruir toda a humanidade, ele encontrou um homem íntegro, reto e que temia a ele, que era Noé. Então, Noé foi avisado que haveria aquela destruição, como aqui está, ele temeu e Deus deu a ordem para que ele construísse aquela arca. A arca tinha as suas medidas e as suas dificuldades, Deus só deu a direção, E ele teria que cortar a madeira, preparar a arca, e ele levou 100 anos construindo. A cidade que havia naquela época, em que ele avisou que haveria destruição, zombavam dele. Talvez diziam, porque lá
No Novo Testamento, o Senhor Jesus falou sobre Noé e falou que o povo casava, andavam-se em casamento, quer dizer, a vida daquelas pessoas seguia naturalmente, sem nenhum percalço, como se nunca fosse haver um dilúvio. Então, quando Noé entrou na arca, entrou também toda a sua família. E a porta, quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi o próprio Deus. Então, eu imagino que muitas pessoas foram bater a porta da arca quando viram que a água estava subindo, né? Você sabe que a água, ela sobe em pouco tempo, é muito rápido a subida da água. Se você já enfrentou uma cheia, alguma coisa desse gênero, né? O rio, ele, ao mesmo tempo que ele começa a crescer, em questão de segundos a água já está bem alta. Então eu imagino que muitas pessoas pudessem estar lá batendo na porta, dizendo: Noé, abre-nos a porta, agora cremos em ti. Mas era tarde demais. E ele falou: a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então o plano de Deus ali era recomeçar, através da família de Noé. Mas cada filho de Noé tinha um caráter, uma característica, mesmo sabendo do livramento que Deus deu a eles, mais tarde eles se corromperam e viraram as costas para Deus. No 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. O comentário do 8 diz: a história de fé de Abraão começou no meio da idolatria, na cidade de Ur dos Caldeus. Deus o chamou para servi-lo, mas antes ele precisava deixar sua parentela para peregrinar em busca de uma terra ainda desconhecida. Sem saber para onde ia, define que a fé obediente do patriarca foi a sua maior característica desde o primeiro momento. Sua obediência o fez superar o apego aos familiares, à cultura, às condições adversas e aos perigos, porque confiava que o Altíssimo honraria a sua palavra. Abraão abandonou o visível pelo invisível, isto é, ele trocou o que possuía de concreto nas mãos, a sua terra, em prol de uma promessa. Por isso foi chamado de pai da fé de todos os fiéis e amigo de Deus. Quão difícil é encontrar uma qualidade de fé como a dele. Afinal, ao menor sinal de dificuldade, muitos tendem a titubear na sua decisão de crer e assim reclamam e questionam. A fé que agrada a Deus obedece a sua voz independentemente do que os olhos veem. Então, vamos lembrar, Abraão, então, sendo chamado, obedecer. E aqui está o grande segredo de Abraão, a obediência, né? Na primeira vez que Deus apareceu a Abraão, ele disse: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? Naquele tempo, normalmente as famílias não se dividiam, cada um para um lado. Eles cresciam em união e iam se multiplicando ali, né? Mas Abraão tinha um dever, ele tinha que sair. E hoje não é diferente. Da onde Deus está mandando você sair? Do meio desses amigos que estão te levando para um mau caminho? Deus tem pedido para você sair do meio desse lugar, abandonar essa coisa, essa situação que prende você, amarra você a uma situação tão deplorável? Não sei, mas uma coisa é certa, ele também fala a mesma coisa com você, porque um dia ele também falou comigo. Eu tive que deixar tudo, virar as costas para esse mundo e seguir ao meu Senhor Jesus. E valeu a pena, para um lugar que havia de receber por herança. E esse lugar que nós vamos receber, eu não recebi ainda, mas vou receber quando chegar nos céus. No 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, como terra alheia, né? Para que você entenda, Abraão não fez guerra com ninguém para tomar a terra, ele comprou. Então, aonde ele chegava e Deus dizia: olha, eu vou dar, para onde você for, eu vou dar essa terra. Percorre ela toda e eu a darei. Então, a terra ele foi comprando. Então, era a possessão dele, era naturalmente dele. Mas ele não construiu um palácio,
ele não construiu casas, mansões. Pelo contrário, ele continuava vivendo em cabanas, porque a ordem de Deus era percorrer a terra. Então foi o que ele foi fazendo. Então ele falou como em terra alheia. Por quê? Porque apesar dele estar comprando e ser possuidor daquela terra, que hoje se chama Israel, apesar disso tudo, ele não considerava nada dele e ele sabia que tudo era de Deus. 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, essa era a maior esperança dele, né? Não estava firmada numa coisa humana, mas num arquiteto maior, construtor, que é Deus, quer dizer, a cidade santa. O Senhor Jesus, ele falou, quando eu for, eu vou preparar-vos lugar. Em Apocalipse diz que Deus, então, vem descendo do céu a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém, digo para você, nem o diabo conhece, porque da onde ele saiu para aquilo que Deus construiu de novo é muito maior e melhor. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Você espera pelo quê na sua vida? Você tem vivido à espera de acontecer, você ganhar numa situação, você conquistar, casar, enfim. O que você esperar desse mundo é muito pouco, é passageiro. O apóstolo Paulo falou que aquilo que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. É muito grande. 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve um fiel, aquele que tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Sara já estava numa idade tão avançada e fora do tempo de dar filhos. Mas quanto mais difícil uma situação para Deus, melhor é para ele mudar, né? Porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Então, ela considerou que Deus era fiel, muito mais fiel do que a condição em que ela estava vivendo. Por isso que ele fala que de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, uma multidão como a estrela do céu. De Abraão, ele teve muitos filhos, além de Isaac, né, e de Ismael, mas ele teve outros filhos também com a outra mulher. No 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Bom, primeiro, né? Todos estes morreram na fé. Eu quero chegar a esse nível, né? Morrer na fé, e sem terem recebido a promessa. Qual promessa que eles não receberam? A de salvação, porque Jesus ainda não havia chegado, mas vendo-as de longe, quer dizer, mesmo estando longe de ver o Salvador, mas por causa das revelações que Deus deu a ele, então ele a abraçou. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, apesar deles possuírem muitas riquezas, né? Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros, eles não davam importância ao material, mas ao espiritual. E ele fala porque claramente mostra que busca uma pátria, né? O reino de Deus. Eles não sabiam, mas Jesus clarificou isso quando ele disse que ele veio estabelecer um novo reino. O reino de Deus que está dentro de nós. Muitos esperavam um reino visível, né? O reinado de Davi voltar através do Messias. Mas Jesus falou, eu vim trazer um reino, mas não é visível, é dentro de vocês. E ele fala, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. No 16, mas agora uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Comentário do versículo 16, Deus não se envergonha deles. Embora Abraão, Isaac e Jacó tivessem desfrutado de uma vida terrena abençoada,
eles viviam na expectativa de uma promessa espiritual muito maior com respeito à eternidade. Eles creram que Canaã seria uma terra dada para sempre à sua posteridade, mas se regozijavam, acima de tudo, com uma possessão celestial assegurada pela sua fé. Tudo que o homem tem neste mundo, seja pouco, seja muito, será um dia passado a outros. Nada será seu eternamente, exceto se ele preparou uma herança espiritual junto a Deus. E esse é o único tesouro permanente adquirido apenas pela fé genuína. O relacionamento que os patriarcas tiveram com o Altíssimo foi tão fiel que ele não se envergonhou de ter seu nome relacionado a eles. Isto é, por toda a posteridade, o Todo-Poderoso ficou conhecido como o Eu Sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus ainda preparou para eles e para todos os justos uma cidade santa, a Nova Jerusalém, onde será a habitação dos salvos. Para viver nessa cidade celestial, desfrutando da presença do Senhor continuamente, é preciso fé para renunciar a este mundo. Em outras palavras, é preciso ser um peregrino nessa terra para ser um habitante do céu, assim como foram os patriarcas da fé. Então, quer dizer, uma vez que nós temos a minha origem, por exemplo, hoje eu estou em Portugal, mas eu lembro com muito carinho da minha terra, né, o Brasil, da onde eu nasci, onde eu cresci, né, eu tenho um carinho especial por aquele lugar. Porém, em comparação ao que eu vou ter na eternidade com Deus, eu prefiro 1000 vezes ir para o céu do que voltar para onde eu um dia estive. É o que eu quero. Esse é o meu maior prazer. No 17, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. E aqui está uma figura, né, do Deus Pai e do Deus Filho, que entregou o próprio Filho para ser sacrificado. E aí eu acho interessante que aqui diz que Abraão foi provado. Quando Deus pediu, foi Deus que pediu Isaque. Não foi Abraão que acordou dizendo, eu vou dar Isaque para Deus. Não, foi Deus que pediu. Um pedido inusitado, né? Porque Deus nunca havia pedido a morte de um ser humano, mas sim a morte de um animal. Mas ali já estava prefigurando o que viria no futuro, a ser a morte do próprio Filho de Deus. Então, aquele que receber as promessas, né? O fruto da promessa que Deus havia feito, Deus estava dizendo, dê a mim. Qual razão? Nós não sabemos certamente, mas quem sabe Abraão estivesse colocando Isaque no lugar de Deus no coração dele. E quando ele foi provado, então ele teve que retirar, principalmente sacrificar o Isaque dele no coração. Fisicamente no altar, Deus não o deixou, mas ele estava preparado para isso. 18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até entre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Comentário? Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. O patriarca já tinha dado uma grande prova de fé ao deixar sua pátria e peregrinar por tanto tempo em busca da terra prometida, Canaã. Ele também havia aguardado por quase 25 anos o cumprimento da promessa do Altíssimo em lhe dar uma descendência numerosa. Esse pacto divino iria se cumprir no único filho que Abraão teve com Sara. Por isso, seu maior testemunho de fé, digno de um novo registro nesse texto, acontece quando ele obedece à ordem de Deus em sacrificar aquele que não era apenas o filho que tanto amava, mas também a realização do seu sonho e a garantia da sua posteridade. Sem Isaque, o nome do patriarca seria extinto. Porém, Abraão cria que das cinzas o Senhor teria seu filho de volta à vida. Por isso, se submeteu inteiramente à voz divina. E foi mais uma vez aprovado por ele. Com essa atitude, o patriarca mostrou o que Deus faria com seu próprio filho. Ou seja, o gesto de Abraão tipificou o sacrifício do Senhor Jesus, que ocorreria muitos anos depois. Portanto, a fé de todos é colocada à prova, pois o Todo-Poderoso requer
de nós lealdade a ponto de sacrificarmos aquilo que mais consideramos em prol dele. Com isso aprendemos a nos desprender de tudo e de todos para vivermos na dependência de Deus e nos livrarmos das amarras que limitam o seu poder em nossa vida. Abraão se tornou pai da fé, de todos aqueles que creem em Jesus. E através da fé, através do Senhor Jesus, quero dizer, nós temos acesso a todas as promessas que Deus fez a Abraão. Imagine, tem aqueles desenhos ou filmes, por exemplo, Indiana Jones, que ele vai em busca de um tesouro perdido, não é? Então ele enfrenta desafios, ele enfrenta momentos de dificuldades, mas até no final do filme ele acha o tesouro. Muito bem. Aqueles que enfrentam a própria morte, quer dizer, a morte espiritual, eles morrem para suas vontades, eles morrem para os seus desejos, eles se anulam para esse mundo, então eles renascem para Deus. E esse novo ser que renasce, ele encontra o tesouro, quer dizer, uma promessa infindável que Deus fez a Abraão e a sua descendência, e sobretudo, uma terra prometida que não está aqui nessa terra, mas está nos céus. Muito mais claro, Abraão só tinha a sombra do que viria pela frente. Abraão só via de longe a promessa, não pôde alcançá-la. Nós somos uma geração bem-aventurada, uma geração bendita, abençoada, porque nós sabemos o nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus, e que por meio dele, ele nos reconstituiu filhos de Deus e, acima de tudo, herdeiros da promessa. Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo.